Olá a todos, vamos agora iniciar, o estudo da cinética de uma partícula. Como foi dito em aulas passadas, a dinâmica a gente pode dividir em duas partes: o estudo da cinemática e o estudo da cinética. A cinemática a gente vai estudar o movimento, questões geométricas relacionadas ao movimento, e já a cinética ela vai tratar o que ocasionou aquele movimento. O livro do Hibbeler traz exatamente essa definição. Cinética é o ramo da dinâmica que trata da relação entre a variação do movimento de um corpo e as forças que causam esta variação. Então esta é a definição dada lá no livro do Hibbeler sobre o que é a cinética. E aqui nós estamos estudando a cinética ainda no caso de uma partícula. Tá? Assim como as aulas anteriores foram a cinemática de uma partícula, agora vamos estudar a cinética de uma partícula. Para estudar a cinética de uma partícula, vamos primeiro definir algo chamado referencial inercial. Um sistema de referência é dito ser inercial se o mesmo está fixo ou translada com a velocidade constante. Tá? Então, assim, se existe uma aceleração, uma taxa de variação da velocidade do meu referencial, então ele não é inercial. Então, assim, para fazer esse estudo da cinética de uma partícula, temos que levar em consideração o referencial inercial. O estudo da cinética se baseia basicamente na equação de Newton, na equação do movimento, a segunda lei de Newton, que diz que ao se aplicar uma força sobre o corpo, você vai fazer variar a sua taxa de movimento linear. Taxa de movimento linear, massa vezes velocidade. Então, a derivada do tempo de mv vai ser m dv dt, considerando aí uma massa constante, uma partícula, nesse caso específico aqui, uma partícula, um sistema de partículas, ou até mesmo um corpo que possui uma massa constante, vezes dv/dt. E dv/dt é a aceleração, como já é conhecido de vocês. Então, somatório de forças igual a massa vezes a aceleração. E aí notem que aqui nós temos tanto a força quanto a aceleração no formato vetorial. Tá? Então, nós temos aqui uma partícula, um conjunto de forças sendo aplicado nesta partícula, que é F1 e F2, e a sua resultante da força. E aqui nós temos o nosso diagrama de corpo livre, que vai ser semelhante, vai ser igual ao nosso diagrama cinético, que aí vamos ter massa vezes aceleração. E aí eu destaco que é interessante quando for resolver os problemas, quando você for modelar o problema, você exatamente fazer o diagrama de corpo livre e ao lado fazer o diagrama cinético. Muitas vezes, que se percebe dos alunos é uma certa dificuldade de resolver o problema, porque resolveu pular esta parte de desenhar o diagrama de corpo livre e o diagrama cinético. Vamos agora considerar um sistema de partículas, e nós temos aqui então um referencial inercial x, y, z, e diversas partículas que estão envolvidas por esse envelope aqui, esse tracejo aqui, mas são partículas independentes entre si. Tá? Só que estas partículas estão em movimento e digamos que ela entra em contato uma com as outras, de modo a desenvolver uma força Fi, Fzinho, tá? Que seria uma força interna. E o Fzão seria uma força externa. Então esse Fzão I seria a iésima força externa aplicada à iésima partícula. Ok? Nós temos aqui então um G que representa um centro de massa desse conjunto de partículas. E nós temos aqui um RG, que é uma posição desse centro de massa. O RI é a posição com relação ao referencial inercial da iésima partícula. O nosso diagrama de corpo livre é representado aqui juntamente com o diagrama cinético. Então nós temos as forças atuando na partícula e nós temos aqui a cinética da partícula. Então a força externa sendo aplicada na iésima partícula e a força interna sendo aplicada na iésima partícula, igual
a massa dessa iésima partícula vezes a aceleração dessa iésima partícula. Então nós vamos aplicar, né, exatamente a segunda lei do Newton para todas as forças e todas as partículas. Então vamos fazer um somatório de todas as forças externas mais um somatório de todas as forças internas, igual ao somatório de cada massa vezes a sua respectiva aceleração. Só que, pelo princípio da ação e reação, né, então essas forças internas, né, elas vão se anular, ok? Pensando na perspectiva aí de todo o envelope aqui de partículas. Então, esse somatório de forças internas, devido ao princípio da ação e reação, elas vão ter mesma magnitude, porém em sentido contrário. Logo, se nós somarmos vetorialmente, no final vamos ter uma resultante nula, sobrando somente que o somatório de todas as forças atuando vai ser igual ao somatório da MI vezes AI. Tá? E aí, puxando lá dos estudos da estática, enfim, né, que nós temos ali a massa vezes a posição, né, o centro de massa, né, para você obter o centro de massa de um corpo, né, nesse caso aqui de um sistema de partículas. Então vamos ter a massa total vezes a posição desse centro de massa igual ao somatório de cada produto, né, MI vezes RI. E aí a gente faz o seguinte, né, a gente deriva uma vez e vamos ter uma equação semelhante, porém com a velocidade, e vamos derivar mais uma vez e vamos obter uma equação também semelhante, só que agora com a aceleração. Então a massa vezes a aceleração do centro de gravidade desse sistema de partículas vai ser igual ao somatório de cada massa de cada partícula vezes a aceleração de cada partícula. Tá? Então daí a gente tira ou obtém que esse somatório aqui vai ser igual à massa total do sistema de partículas vezes a aceleração no centro de gravidade. Então, o somatório de forças externas atuando sobre esse sistema de partículas vai ser igual à massa vezes a aceleração do centro de gravidade. Observando-se agora a equação do movimento aplicada a um sistema de coordenadas retangulares, né, então o sistema x, y, z, vamos supor a existência aqui de uma partícula seguindo esta trajetória. Tá? E nós podemos decompor a força, né, ou as forças atuando nessa partícula em suas componentes x, y e z. E aí esse somatório de forças vetoriais, né, vai ser igual a massa vezes uma aceleração vetorial. Então vai ser a componente x, a componente y e a componente z da força, e também a componente x, y e z da aceleração. Né? Como esse termo aqui tem que ser igual a este aqui, né, a massa vezes esse outro termo aqui, logo, nós temos que a somatório de forças em x tem que ser igual a massa vezes a aceleração em x. Né? Igual para as componentes y e z. Então, somatório de forças em y igual a massa vezes a aceleração em y. Somatório de forças em z igual a massa vezes a aceleração em z. Vamos agora aplicar, né, resolvendo aqui um problema. Tá? Esse aqui é um exemplo lá do livro do Hibbeler, né? 12ª edição. Cujo enunciado é o seguinte. Então, o trator de bagagem A, mostrado na fotografia, tem um peso de 3.600 Newton. Né? Aqui ele coloca aproximadamente 360 kg, tá? Que ele considera aqui 10, né? A aceleração da gravidade, mas aí nós vamos resolver com 9,81 metros por segundo quadrado. Tá? E reboca a carreta B de 2.500 Newton. A carreta C de 1.300 newtons. Por um curto período de tempo, a força de atrito motora desenvolvida nas rodas do trator é FA igual a 160 T, onde T é dado em segundos. Tá? Então, uma observação exatamente para essa questão da força motora. Ok? Então, lembrando que o pneu do trator vai empurrar o chão, e o chão meio que vai empurrar o pneu do trator, e aí, consequentemente, você vai ter esse movimento. Né? Então, se não tivesse essa relação do atrito, você não teria o movimento, né? Você iria só patinar aí sem se deslocar.
Se o trator parte do repouso, determine a velocidade escalar em 2 segundos, tá? Então, primeira coisa, a velocidade. Além disso, qual é a força horizontal atuando sobre o engate entre o trator e a carreta B, nesse instante? Despreze a dimensão do trator e das carretas. Então, nós temos aqui o nosso desenho do trator, né, A, puxando as carretas B e C com seus respectivas bagagens, né, seus respectivos pesos. E aí nós temos as normais, NA, NB e NC, e a força de atrito atuando exatamente nesse trator. Okay? Então é o seguinte, né? Primeira coisa, você tem um movimento somente na direção X. Então vamos fazer um somatório de forças em X. Vamos adotar aqui uma força X positiva para o sentido do movimento, tá? Então uma observação, algo extremamente importante, algo que eu aconselho vocês colocarem sempre o sentido positivo, o sentido do movimento. Nesse caso o movimento está para a esquerda, então coloco o sentido positivo para a esquerda. Então somatório de forças em X igual a massa vezes aceleração em X, tá? As forças atuando, né? Então primeiro vamos considerar esses 3 corpos como sendo aqui um conjunto de partículas, né? E vamos assumir o seguinte, né? Então vamos concentrar todas essas 3 massas, na verdade, em um ponto só, né? Como se fosse uma única partícula, tá? Considerando aqui o movimento dos 3 aqui como sendo um só. Então, considerando o movimento dos 3 como sendo um só e observando o diagrama de corpo livre, nós temos somente a existência de uma força de atrito na direção X, né? Na componente X. Logo, o somatório de força em X vai ser somente a força de atrito, que vai ser 160 vezes T, que vai ser igual a massa vezes aceleração. Então, nós temos aqui a massa, né? Então, os três pesos, né, do trator e das 2 carretas, né? E dividido pela aceleração na gravidade, 9,81, né? E aí nós temos o seguinte, né? Vamos ter aqui que a nossa aceleração vai depender exatamente da componente do tempo, tá? Então a aceleração vai ser igual a 0,221 t, né? Então esta é a aceleração. Uma vez determinado então aqui esta equação para a aceleração, e lembrando que a aceleração é igual a dv dt, e considerando aqui uma condição inicial, né? Então nós temos aqui uma derivada de uma única ordem, né? E vamos ser necessário somente aqui uma condição, né? Então nós temos a condição inicial que a velocidade no instante t igual a zero é zero. Então vamos integrar esta equação aqui para uma velocidade de 0 a v e um instante de tempo de 0 a 2, tá? 2 segundos, ok? E aí a aceleração t dt. Resolvendo essa integral, integralzinha simples, né, de uma variável, nós vamos obter que a velocidade é igual a 0,442 metros por segundo. Tá? Então resolvemos a primeira coisa que foi pedida, né, a questão da velocidade. A segunda coisa pedida é qual a força horizontal atuando sobre o engate entre o trator e a carreta. Então, já que ele pede exatamente essa força aqui, ó, atuando entre o trator e a carreta, nós vamos considerar somente aqui o trator, tá? Não vamos mais considerar como sendo os três pesos, né, como sendo um só, tá? As 3 partículas como sendo um conjunto só. Vamos considerar aqui o trator. Então, observando o diagrama de corpo livre do trator, né, além da força FA, vamos ter agora a existência de uma força T, que é exatamente uma atração. Tá? Quando nós considerávamos ali o trator e as carretas, essa força T era na verdade uma força interna, né? Que quando você pega de forma global, ela meio que vai se anular porque você tem T também sendo atuado lá na carreta. Só que agora estamos estudando somente o trator. Então temos a força FA e temos a força T atuando
na componente x. Tá? Então, somatório de forças em x igual massa vezes aceleração. Né? Então, não tem segredo, a mesma equação. Okay? As forças atuando na componente x são, então, a força de atrito, né? Então 160 vezes 2 segundos, né? Menos a tração. E aí você resolve essa equaçãozinha, é bem simples, né? E vamos ter que a tração que o trator emprega na carreta e, consequentemente, que aquela carreta emprega no trator, né? É de 157,8 newtons. Tá? Então esta é a tração entre o trator e as carretas, né, as bagagens que ele está puxando.